queridos alunos do Cultural, nono ano. Finalmente eu consegui gravar e editar este vídeo. Bom, pessoal, nós vamos dar sequência às correções. Como que eu vou avaliar? Vocês vão fazer um comentário crítico aqui neste vídeo, falando o que vocês acertaram, o que vocês erraram e também o que vocês aprenderam, ok? Muito bem, pessoal. Seguem comigo. E no final nós temos uma atividade, um trabalho avaliativo, tá bom? Então segue comigo. Correção da atividade Gêneros Jornalísticos, parte 2. Lá no questionário eu perguntei para vocês qual outro gênero jornalístico mais comum no jornal e quais suas principais características. Nós aprendemos que o primeiro gênero jornalístico importante, fundamental para a composição de um jornal é a notícia, tá? O segundo gênero importante é a reportagem. O que é reportagem? A reportagem é um gênero jornalístico que se baseia na observação direta das ocorrências. Tenta mostrar os acontecimentos atuais em suporte escrito e através da imagem ou da emissão televisiva. É muito comum reportagens, né, na TV. Hoje em dia, a divulgação dos acontecimentos é mais rápida e fácil de compreender através da televisão, pois mostra-nos testemunhos diretos e espontâneos. A reportagem escrita apresenta uma estrutura similar à da notícia. Os principais pontos que as distinguem são a oportunidade de opinião, que por vezes surge na reportagem, mas que é impensável quando se trata de uma notícia. Na notícia, o jornalista não dá opinião, ele apenas apresenta os fatos. Na reportagem, o jornalista, ele pode mostrar a sua opinião, né? Muito bem. Para além disso, a reportagem é mais extensa e complexa do que a notícia, devido ao seu elevado detalhe e à sua descrição. Nós temos lá a voz do jornalista, nós temos a voz do entrevistado, às vezes ele pede a opinião de um especialista, ok? E de outro especialista também, e assim ele vai compondo a sua matéria. É muito mais complexo do que a notícia. E ainda é quase sempre assinada pelo repórter que foi ao local ver e ouvir os testemunhos. Muito bem, aí eu perguntei, o que é editorial e quais suas principais características? Pessoal, jornais são suportes textuais de grande circulação em nosso país, que atingem diferentes públicos, né? Eu falei isso no primeiro vídeo. Muitos são distribuídos na forma impressa e praticamente todos têm sites na internet. Eu mostrei para vocês os principais sites do jornal, né? De jornais aí espalhados pelo nosso país, nos quais são disponibilizadas matérias, atualizadas ao longo do dia. Não é somente de notícia e de reportagens que os jornais se constituem. Neles há uma série de outros gêneros textuais, inclusive textos cujo objetivo principal é apresentar e defender um ponto de vista por meio de argumentos, como o editorial e o artigo de opinião também, que nós vamos ver no próximo vídeo. Muito bem, pessoal. Volta aqui para mim. Ok, queridos, olha só. Notícias não tem assinatura do jornalista, não tem opinião do jornalista, tem a apresentação dos fatos. Isso não significa que o jornal todo vai ser composto de textos, né, em que o jornalista se abstém. Não, há a reportagem em que ele determina um tema e aprofunda-se naquele tema e ainda demonstra qual que é o seu posicionamento frente ao problema. E nós temos o editorial. O editorial é interessante, que é uma matéria em que
geralmente é criada por mais de um jornalista, em que aquela opinião expressa é de toda a imprensa, é de todo o jornal, de todo aquele suporte, né? Se há um editorial dentro de um jornal defendendo o aborto, significa que todo o jornal, o sistema jornalístico, aquela imprensa ali, vamos supor o Globo, é a favor do aborto, né? E assim vai. Se tem um editorial dentro do jornal defendendo a descriminalização da maconha, como não é assinado por um único jornalista, como é uma matéria feita em conjunto com a permissão do jornal em si, significa que todo aquele jornal, né, toda aquela imprensa, toda aquela empresa jornalística é a favor da descriminalização da maconha, ok? A opinião expressa no editorial é a opinião que todo o quadro de profissionais daquela imprensa, daquele jornal, apresenta. Muito bem, vamos voltar aqui para nossos slides. Vamos lá, o editorial e o veículo de comunicação. Leiam comigo. O editorial é um gênero textual da esfera jornalística em que se exprime o ponto de vista do jornal a respeito de um tema polêmico ou de um acontecimento de relevância social. Assim, pessoal, por não refletir a opinião de apenas um indivíduo, o que acontece? Por não refletir a opinião de apenas um indivíduo, é publicado sem assinatura, ok? Porque o editorial é um gênero textual da esfera jornalística em que se exprime o ponto de vista do jornal. Assim, é o ponto de vista do jornal e não de um único jornalista, não vem assinado. Em geral, esse texto é escrito mediante a colaboração de vários jornalistas. Os editorialistas são responsáveis por, em contato com a direção do jornal, expressar nesse texto uma opinião sobre o tema abordado, que esteja de acordo com a linha editorial desse veículo de comunicação. Os temas discutidos nos editoriais do jornal costumam surgir da leitura das notícias do dia e podem tratar de variados assuntos, como falta de segurança pública, devastação do meio ambiente, crises na saúde ou na educação, nas eleições, questões econômicas, reforma agrária, desafios políticos. Há muitos assuntos que podem se tornar matéria para os editoriais. Ok, o editorial tem visto um leitor ideal para quem se dirige, que serve de referência para a construção do texto, o que fica evidenciado pela escolha de palavras, pelas referências históricas antigas ou recentes, pelas citações, pelos dados apresentados, etc. Como todo texto argumentativo, seu objetivo é o quê? É convencer o leitor a aderir o posicionamento ali exposto e defendido. Muito bem, queridos. Olha lá. Observe a seguir os principais elementos que geralmente estruturam o editorial. Lembrando que essa estrutura não é fixa, podendo haver textos compostos de maneiras diferentes, dependendo das opções que são feitas pelos seus autores. Muito bem, pessoal, olha lá, nós temos ali a apresentação do tema e o título. Tema de discussão, cotas raciais. Aí nós temos o título, né? Maniqueísmo. A apresentação do tema e a apresentação do título antecipa o conteúdo do editorial, levando o leitor a criar expectativas a respeito do texto. Geralmente, o editorial aparece nas primeiras páginas do jornal em uma seção específica que evidencia
já em seu título, no caso, nossa opinião, não se tratar de um texto apenas com informações sobre determinado acontecimento, mas de uma opinião em conformidade com a linha editorial do jornal. Muito bem, pessoal. Olha lá, depois tem a apresentação do fato ou tema que é abordado no editorial, é o desenvolvimento. No desenvolvimento do editorial são apresentados argumentos que embasam a opinião do jornal e são refutadas as opiniões contrárias, que se chama contra-argumentação. No desenvolvimento do editorial são apresentados, como eu disse, argumentos que embasam a opinião do jornal e são refutadas opiniões contrárias, a contra-argumentação. Depois temos a conclusão, que condensa a posição adotada pelo jornal. Ali eles vão retomar o que eles acham daquele fato, daquele acontecimento, daquele tema polêmico. O texto não é assinado, pois o editorial reflete a opinião do jornal, que não é necessariamente a mesma dos editorialistas. Ok, o editorial é um texto em geral marcado pela impessoalidade, é um texto impessoal. Isso se verifica pela predominância do uso da terceira pessoa do singular. Já no artigo de opinião, prevalece o uso da primeira pessoa do singular por ser um texto mais pessoal. Vamos entender melhor o que é a contra-argumentação na produção de textos. Ao construir um texto dissertativo argumentativo, o autor precisa delimitar e defender um ponto de vista, mas isso não implica em desconsiderar outros pontos de vista, né? É possível e desejável considerar também os outros aspectos da questão, desde que a tese que norteia a argumentação seja mantida e defendida até o fim. Assim, o autor deverá contextualizar o tema que será discutido, apresentar a tese que irá defender e apresentar razões que sustentem seu ponto de vista. Depois, em algum momento da argumentação, o que vai acontecer, né? É provável que ele construa aquilo que chamamos de contra-argumentação, que eu acabei de falar para vocês, certo? Aí ele faz assim, apresenta o outro lado da questão, mostrando elementos que sustentam uma tese diferente da que se propôs a defender da razão. Só que ele vai desconstruir esse outro ponto de vista, apresentando sua inconsistência. Ele vai mostrar o outro lado da moeda, mas vai desconstruir, né, esse lado com algum dado, com algum fato, com alguma ideia. E aí ele retoma a tese, mostrando quanto seu ponto de vista é legítimo e defensável. Ok, pessoal. E se o autor não tiver elementos para desconstruir o outro lado que ele apresentou? Se ele não consegue desconstruir o outro lado da questão, talvez o que aconteceu? Essa perspectiva, né, a nova que ele tentou contra-argumentar, faça mais sentido que sua própria tese inicial. Nesse caso, seria melhor mudar de opinião. Muito bem. Trabalho avaliativo para 14 de setembro. Encontre um editorial impresso ou em um site. Dentro do Word, com capa acompanhada de seus dados, cole com fonte este editorial encontrado por você. Em seguida, responda estas questões conforme o conteúdo presente no editorial que você escolheu. Houve apresentação do tema? Qual é o título desse editorial? Tanto a apresentação do tema quanto o título ajuda o leitor a criar expectativas a respeito do texto. Justifique sua resposta. Que tipo de informação você encontrou no primeiro parágrafo? Que informações você encontrou nos parágrafos seguintes?
ok? Tô só corrigindo um português aqui. Nos próximos parágrafos. Houve contra-argumentação? Se sim, cite-a. Eu vou verificar se houve mesmo. Na conclusão, a posição adotada pelo jornal foi reapresentada de forma condensada? Ou seja, lá na conclusão, os editorialistas, eles reforçaram o ponto de vista deles? E a última questão que vocês têm que responder: você concorda com a opinião do jornal? Justifique. Muito bem, pessoal. Hoje nós respondemos só mais a essas perguntas, porque, como eu disse, o jornal é um suporte que traz vários gêneros textuais e nós precisamos trabalhar com cada um deles com cuidado, tá? Não se esqueçam de me entregar a atividade que envolve notícia, né? O prazo já está vencendo e agora faço esse trabalho com esmero, com capricho. Precisando de mim, me chamem no WhatsApp. Grande abraço!